Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês um comentário sobre Apocalipse 17, do versículo 1 ao versículo 18. Então eu vou estar interpretando verso por verso. Versículo 1 do capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Vamos agora para a interpretação desse versículo. O anjo está com as taças da ira de Deus para derramar sobre a grande prostituta e chama João para mostrar a ele como se dará a condenação, que significa a destruição da grande prostituta. A grande prostituta é a grande Babilônia, figura de uma grande cidade e de uma mulher que representa todo o sistema deste mundo, que será condenado, que é o mesmo que destruído. Ok? Então, a grande prostituta é o sistema do mundo antigo e atual, que será destruído. O que está assentado sobre muitas águas, no texto, refere à influência que a prostituta tem sobre línguas, multidões, povos e nações. Ela está assentada, então ela tem influência, ela contamina. Verso 2 do capítulo 17. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Vamos para a interpretação deste versículo. A grande prostituta e os reis formam um casal, ou espécie de um casal espiritual, que juntos se prostituíram ao aderir todo o sistema da grande Babilônia. Na verdade, queridos, a grande Babilônia é o mesmo que a grande cidade e grande prostituta. O que muda é só os termos aplicados, mas o significado é o mesmo. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição são todos aqueles, quer seja judeu ou gentio, quer seja judeu crente no Machia ou gentio convertido no Machia, que vivem segundo o curso deste mundo, embebedados pela grande prostituta, que com o seu vinho embriaga todo o mundo. Todos que estão fora dos preceitos do Eterno estão embriagados com o vinho desta grande prostituta, inclusive judeus e gentios, a menos os que sejam fiéis à Torá, os que sejam fiéis à palavra do Eterno. Versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vamos para a interpretação do versículo 3. Deserto pode ser literal, mas deserto também fala do caos estabelecido nas nações
E neste caos, João vê uma mulher, figura da grande prostituta, que está sentada sobre uma besta, que é figura do anticristo. A besta é figura do anticristo, vestido de cor vermelha, que é a mesma coisa que escarlate, indicando que está manchado com o sangue dos santos e das duas testemunhas. As duas testemunhas são judeus crentes e gentios convertidos. Cheia de nomes de blasfêmias, indica todos os insultos e profanações que o anticristo fará contra o Cordeiro e aos santos. As 7 cabeças é uma linha do tempo indicando a volta das características de 7 reinos: Egito, Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Grego, Roma. E acredito que o 7º pode vir a ser a ONU ou o Assírio ressurgindo no reinado do anticristo, que será o 8º reino. 10 chifres do texto indica que o reino do anticristo, que será o 8º, já estará estabelecido, que está representado nos 10 dedos da estátua, dos pés, da estátua de Nabucodonosor. Ou seja, os 10 chifres na cabeça da besta vermelha, aqui no texto, indica que os 10 chifres estarão atuando junto com a besta anticristo. Estamos nos entendendo? Está pegando a interpretação? Verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Vamos para a interpretação do versículo 4 do capítulo 17 de Apocalipse, que eu estou explicando. Então, a prostituta é essa mulher que está vestida de cor púrpura, indicando que nela concentra a falsa religião, a magia e mistérios. Vestida de cor vermelha, que é o mesmo que escarlata, está indicando que é culpada das mortes dos santos, dos profetas e das duas testemunhas. Adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, está indicando que está cercada de toda a riqueza do sistema do mundo, que é a grande Babilônia. Tendo na mão um cálice de ouro, está indicando, está querendo dizer que ela é a rainha mãe responsável pelas abominações e imundícia da sua prostituição nas nações da terra. A mulher sendo rainha mãe, então, amados, as cidades das nações, as cidades mais influentes, então são filhas desta mãe Babilônia. 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Versículo 5 agora sendo explicado. Vamos lá. Capítulo 17, verso 5. Não na testa literalmente, mas é uma mente espiritual maligna, que é onde está o nome
mistério, onde concentra as intenções da mulher neste mundo, desde o mundo antigo ao atual, que é a Grande Babilônia. Ou seja, a mulher é a Grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações, que são as transgressões e adulterações da Torá, da palavra de Deus e de tudo que é sagrado e de toda violação dos princípios morais e éticos. Isso para estabelecer o seu próprio sistema, chamado por Deus de a Grande Babilônia. A mulher, a grande prostituta, a grande cidade e a Grande Babilônia são a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa, só muda o termo usado. Você vê que são termos diferentes, mas com o mesmo significado. Esses 4 termos usados é o sistema do mundo antigo e atual. Para o tempo do fim, Paulo chama de mistério a iniquidade, chama ministério da iniquidade em Tessalonicenses 2. Então, tudo que eu estou falando sobre a Grande Babilônia, Paulo chama em Tessalonicenses 2 mistério. Versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Vamos para a explicação do versículo 6. A grande prostituta é essa mulher com seu sistema implantado e é a responsável pela morte dos santos e das 2 testemunhas de Jesus, judeus crentes e gentios convertidos. O sistema da Grande Babilônia, que é a mulher, chega ao ápice de poder, a tal ponto, pessoal, de João se admirar do seu sistema. Deu para entender? Então vamos para o versículo 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Não é a mulher que tem 7 cabeças e 10 chifres, é a besta que está carregando. Versículo 7, explicado, né? O anjo desvenda para João o que é o mistério da mulher, que você já está até entendendo, né? O que é o mistério da besta, o que é o mistério das 7 cabeças e o que é o mistério dos 10 chifres, isso nos versos a seguir. Então o anjo explica para João o que é esses mistérios. Versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Vamos para a interpretação do texto do versículo 8. A besta que viste foi e já não é o anticristo, como 8º rei, que virá com características do reino assírio na metade da última semana de anos de Daniel. E há de subir do abismo, está indicando que subirá do abismo e irá diante das nações, e irá à perdição
está indicando que caminhará para a sua própria destruição. E os que habitam na terra são apenas os não salvos, que se admirarão vendo o anticristo e aceitam ou aceitaram a sua marca. Vamos para o versículo 9 do capítulo 17 de Apocalipse. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Vamos explicar o versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. Esse há sentido no grego quer dizer mente, ok? Ou seja, é preciso ter uma mente sábia para entender esses mistérios. Vamos lá. O mistério das 7 cabeças, aqui no verso 9, está indicando localização geográfica de cada um dos 7 montes, que é o mesmo que reinos, sinalizando onde a mulher está reinando hoje e reinou no passado, em cada um desses 7 montes ou reinos. O texto diz sobre os quais a mulher está assentada, indicando sua liderança profana, ok? A mulher é figura da grande Babilônia desde o reino babilônico até ao 7º reino. Eu acredito ser o assírio ressurgindo do passado, ou provavelmente a ONU no seu ápice de poder e governo. As 7 cabeças são também uma linha do tempo indicando a liderança profana da mulher, a partir de Babilônia até a ONU no poder absoluto, ou pode ser até mesmo o ressurgimento do reino assírio. Vamos para o versículo 10. E são também 7 reis. 5 já caíram. Um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Vamos lá explicar o que é o versículo 10. As 7 cabeças são também 7 reis, indicando que 5 já caíram, ok? Egípcio, assírio, babilônico, medo-persa e grego já caíram. E o texto diz, e um existe, que é Roma, nos dias de João, quando lhe foi dado a revelação de Apocalipse, mostrando Roma como o 6º reino, até a sua queda. O outro que ainda não é vindo, eu acredito que será a ONU, representada nos pés da estátua de Nabucodonosor, que será o 7º reino. Ou talvez também, queridos, pode vir a ser o assírio voltando, não reinando, mas com as mesmas características usadas no passado. E quando vier, só irá durar 3 anos e meio, que é a primeira metade da semana de anos de Daniel. O mistério das 7 cabeças está indicando que Deus está montando uma linha do tempo, do Egito até a ONU, que provavelmente será a 7ª cabeça da besta anticristo, ou provavelmente pode ser o assírio. Então, as 7 cabeças são 7 reis.
ou 7 reinos, né? Na cabeça do anticristo, indicando uma linha do tempo. Este é o mistério das 7 cabeças da besta anticristo. O mistério é os 7 reinos: egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, grego, Roma, talvez a ONU, talvez o assírio. Então dá um total de 7 reinos. Versículo 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Vamos para a interpretação do versículo 11. E a besta que era e já não é, que o texto diz, é ela a cabeça ferida de morte, mas que foi curada e sobreviveu, indicando que ressurgirá como 8º reino, tendo o anticristo como seu rei, com características do reino assírio, que se levantará da 7ª cabeça da ONU com grande intriga, ou quem sabe o assírio com grande intriga. E é dos 7, está indicando que se levantará da 7ª cabeça, que são 10 reis, ou 10 chifres, que representam a ONU, mas que será destruído. Versículo 12, pessoal, do capítulo 17 de Apocalipse. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma semana, juntamente com a besta. Vamos lá explicar o versículo 12 agora para vocês, ok? Vamos lá. Versículo 12 explicado. O mistério dos 10 chifres são 10 reis de 10 reinos, que é o mesmo que 10 nações da ONU, que reinarão juntos com a besta, que é o mesmo que anticristo, chifre pequeno, abominável, filho da perdição, iníquo, né? Pelo período de 3 anos e meio, finais da última semana de Daniel. Mas haverá grande intriga entre eles, para que o intento de Deus seja estabelecido. Lembra que ele vai derrubar 3 dos 10? Então, versículo 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Ainda não é o poder dado pelo dragão, é os 10 chifres que vai dar poder para a besta, ok? Vamos lá para o versículo 13, né? Explicando, como eu já disse. Os 10 reis terão a mesma intenção de entregar o poder e a autoridade para a besta anticristo, que vai agir por 3 anos e meio, que é o pouco tempo que lhe resta, né? O texto fala pouco tempo. Esse pouco tempo são 3 anos e meio que ele terá para poder governar. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. É o versículo 14. Vamos agora para a explicação ou a interpretação do versículo 14. Estes são os 10 reis, que são 10 reinos ou 10 nações da ONU, que juntos do anticristo entrarão em guerras contra Cristo. Mas Cristo os derrotarão. Isso lá na batalha do Armagedon. Os da igreja que estarão com Cristo, porque a igreja vai estar com Cristo na guerra, sairão vencedores. E todos os judeus ortodoxos
que não usaram a marca, nem transgrediu o Shema, sairão vencedores. Eles vão ter que sair vencedores porque eles vão reinar no milênio junto com a igreja. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e línguas. Vamos para a interpretação do versículo 15, pessoal. As águas fala dos povos, multidões, nações e línguas que foram enganadas, embriagadas pela prostituta e viveram segundo as abominações e prostituições da terra. Essa grande prostituta é a grande cidade, é o sistema de todo mundo, desde o Egito até a ONU ou até o reino assírio, né? Atual e o antigo. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Versículo 16 do capítulo 17 de Apocalipse. Vou dar agora a explicação ou a interpretação do versículo 16. Os 10 chifres, ou 10 reis, né, são 10 nações da ONU que estarão reinando com o anticristo nos últimos 3 anos e meio da última semana de anos de Daniel, aplaudindo a grande prostituta. Mas em algum momento terão de desviar a atenção das nações da prostituta, da mulher. E para isso acontecer, literalmente e espiritualmente, terá de destruir a religião, os mistérios da religião e da mulher, a magia da prostituta, que é a mulher. Isso para que o falso profeta, que será um papa, né, estabeleça uma única adoração ao anticristo e da imagem do anticristo. A adoração vai ser tanto para o anticristo como para a imagem dele, né? De certa forma, o sistema de governo do anticristo será desestabilizado e enfraquecido quando os 10 chifres aborrecer e pôr a prostituta desolada e nua, em contexto de rejeição, e comerem da sua carne e a queimarem no fogo. Aborrecer, desolar, nua, comer a carne e queimar no fogo a prostituta, significa que nos últimos 3 anos e meio da última semana de anos de Daniel, toda adoração deverá ser para o anticristo e a sua imagem. Aqui entra o ápice de seu governo, é quando Satã dá poderes para ele, né? O anticristo proibirá todas as religiões da prostituta mãe, a fim de que toda adoração seja única para ele. Então veja que o anticristo vai trair, os reis vão trair a mulher, a prostituta, os 10 reis, exatamente para ele ser um único, né? Versículo 17. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Nota que tem um propósito, né? Vamos para o versículo 17 explicado. Em toda a história, Deus sempre foi permissível e direcível. Aqui no versículo 17, Deus tem uma intenção. A intenção é essa: que os 10 chifres tenham uma única ideia de dar o poder e governo para o anticristo governar com tirania. Mas para isso acontecer, os 10 chifres
ou 10 nações da ONU terão de tirar a influência da mulher, a influência da prostituta sobre as nações e determinar toda a atenção, toda a adoração para o anticristo, a fim de que esse se declare um Deus, até que Deus entre com direção de domínio pleno, até que Yeshua vem e derrota ele, até que o Eterno diz basta. Ele vai estar dizendo: eu sou Deus, não tem islamismo, não tem cristianismo, não tem nada de religião, eu sou o único. Versículo 18: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Versículo explicado agora, pessoal. Vamos lá na explicação ou interpretação. A mulher vista por João é uma figura de linguagens da grande cidade que domina sobre os reis da terra, criando uma linha do tempo desde o Egito até o reino do anticristo, que será o último reino, tá? E essa grande cidade é chamada também de Grande Babilônia. Grande Babilônia são realidades espirituais e literais do mundo antigo e o mundo atual, com todo o seu sistema, né? Então, tudo que se vê no mundo, tudo que você olha, é a Grande Babilônia. E o mentor é o próprio diabo, a antiga serpente, o dragão. Ok? Agora, na realidade espiritual, a grande cidade se origina nas torres de Babel com Nimrod, o grande caçador de Deus. Grande caçador porque ele é um opositor de Deus, do Eterno. Ok? Então, amados, esta foi a explicação do capítulo 17, versículo 1 ao 18. Eu usei a Almeida revisada e corrigida, ok? E no corpo desse estudo eu usei o método rabínico de ensino utilizado nesse estudo, ok? Que é o Pardes, ok? Então, é o canal Hermenêutica Fiel com o pastor Nilson de Souza. Tudo que você precisa saber para não se tornar um completo religioso alienado ao sistema, ok? Curta o vídeo, compartilhe com o vídeo e se inscreva no canal. E muito obrigado, até o nosso próximo encontro aqui no canal Hermenêutica Fiel.